Como combater, tratar a emoção, a depressão, a fobia, o medo, a tristeza. São alguns temas do programa de hoje. Aqui no Band Entrevista estamos recebendo, aliás, a visita do psicólogo e também especialista em hipnose clínica, Reinaldo Mornon Momo. Está aqui presente e é o tema do programa de hoje. Você vai saber, inclusive, aqui no Band Entrevista, na prática e na teoria, como se tratar da especialidade da hipnose clínica. Bom, doutor Reinaldo, bom dia, obrigado pela participação. É um prazer estar em seu programa. Bom, a expectativa é o seguinte, como tratar essa doença que é crônica, né? Parece uma epidemia mundial, a depressão, a fobia, o medo, a tristeza. Sim, falasse bem. A depressão é o que está, digamos assim, em maior nível de doença em todo o mundo, né? Em função da modernidade, que todas as pessoas são pressionadas ao consumismo, você abre, por exemplo, a televisão, tem toda hora um chamamento, compre isso, compre aquilo. E a nível de inconsciente coletivo, se o cidadão não sente podendo realizar o seu nível de consumo, ele começa a sofrer uma depressão. E isso a nível social. Por exemplo, se a nível de família, o lado da economia desestabiliza a família, também muitas vezes o marido não consegue suprir as necessidades da família e muitas vezes a esposa não trabalhando ou tendo um trabalho que remunere menos do que o do marido, ela começa a se sentir depressiva em relação à satisfação da família. Uma família com 3, 4 ou mais filhos normalmente carece de um salário, um ganho financeiro maior. Muitas vezes essa questão econômica já gera depressão e outras vezes a depressão nasce, por exemplo, por perdas afetivas. Normalmente a depressão está embasada na perda. Famílias que perderam entes queridos, né, que tinham uma grande representatividade para a mãe, para o pai, ou porque era o avô, ou porque era a avó, ou porque era um ente muito querido no seio da família, normalmente tende a gerar depressão. E assim, também, muitas vezes embasado por algumas inseguranças, como o medo, né? O medo gera raiva. A raiva muitas vezes gera a depressão. A depressão pode estar embasada também em cima da coisa chamada pânico. Pânico gera sensações como arritmia, taquicardia, sudorese, e o indivíduo fica com medo do medo, que é o medo da morte. Então, muitas vezes o medo da morte, porque quando o indivíduo era criança, viu ou assistiu a um enterro, a maior parte dos casos de depressão que eu trato, a pessoa regride, vai até a infância, quando ela participou do enterro da avó, do avô, de um irmão ou de um parente muito querido, muitas vezes até de um amigo. Já houve casos da depressão estar instalada em cima, embasada da perda de um animal, de um bichinho muito querido, estimação, como um cachorrinho, por exemplo. Então, as perdas, quando não muito bem elaboradas, elas vão gerando uma espécie de energia que muitas vezes, somadas às frustrações e repressões familiares, que pode vir do pai ou da mãe, a criança vai se tornando muito mais assim, medrosa, muito mais assustada. E isso muitas vezes gera depressão e pânico. Essa depressão, pânico, fobia, medo, tristeza, é uma doença, é fator por consequência da modernidade de vida ou falta de controle da pessoa? Não é em função da modernidade, porque nunca se viveu com tanto conforto como está se vivendo agora. Entretanto, você abre jornais, fala muito em criminalidade. Vê uma televisão no noticiário, fala muito em criminalidade, né? Abuso sexual, vítima de maus tratos, assaltos. Então, a nível de inconsciente coletivo, o indivíduo vai criando uma espécie de nuvem cinza na sua mente, em que ele começa a sentir medo de sair para a rua, né? E se esse medo for aglutinando, o indivíduo começar a se fechar dentro de casa, muitas pessoas são aposentadas, ganham bem e não precisam sair de casa. Então começa tele-sanduíche, tele-almoço, tele-farmácia, tele-tudo e não sai de casa. Lá pelas tanto o medo é tão grande que a pessoa fecha a janela e não quer mais nem ver a luz da rua. E isso sim vai aglutinar a sensação de depressão e vai deprimindo o indivíduo de tal maneira que gera pânico. E o pânico gera muitas vezes ideação suicida.
Quando o indivíduo é assaltado pelo medo de morrer, e antes que ele sofra o medo de morrer, ele prefere morrer se matando, isso é muito grave, é muito patológico e carece de uma atenção imediata. A falta de controle é muito grande? A falta de assim, controle... individualmente? O indivíduo, quando sofre de pânico, ele sente taquicardia, arritmia, o coração dispara e fica descontrolado, dá muita sudorese, como se fosse desmaiar, sensação de desmaio, sensação de nuvem cinza, como assim, vou desmaiar, já não vejo mais nada, e muitas pessoas perdem os sentidos. Então, esse pânico, que é o medo do medo, tem que ser tratado. O indivíduo, quando é tratado, ele pode desenvolver algumas defesas. Por exemplo, eu agrido o psicólogo e digo para ele que ele é incapaz, que ele não tem qualidades e que eu vou escolher um outro psicólogo mais competente, porque, na realidade, eu, paciente, não quero me defrontar com os meus problemas, né? Muitas vezes o indivíduo é homossexual e não quer assumir. Muitas vezes ele sofreu vítima de abuso sexual na infância e não quer lembrar. Então o indivíduo... Até discriminação dentro de casa, né? Exatamente. É vítima de maus tratos pelos próprios familiares. N casos em que os pais eram totalmente repressores e é que criança se tornou adulta com a sensação de baixa autoestima, de ser vítima de maus tratos e de falta de amor próprio. Então, eu entro como facilitador, como psicólogo que sou, como terapeuta facilitador, vou levando o indivíduo de encontro aos seus arquivos de memória, ele ressignifica as suas emoções, fortalece a resiliência e dessa maneira ele consegue voltar para o estado de agora, que é o estado consciente, livre. Muitas pessoas me questionam como é que um psicólogo como eu fala, por exemplo, em coisas assim, lúdicas, como, por exemplo, astrologia. Mas isso é tudo uma técnica para tirar a pessoa do estado de concentração absoluta do seu medo e sair divagando pelo aspecto lúdico, se desarmar das suas defesas e poder relaxar num transe hipnótico. Bom, agora, o paciente seria o principal, claro, o principal ator, né? No bom sentido, de um tratamento, de um frente a frente, tete a tete, com um psicólogo, no caso com você. Como é que ela pode ajudar e se ajudar? Sim, o paciente tem que apresentar, em primeiro lugar, vontade. Se ele vier contra a vontade, ele vai criar defesa, vai criar resistência e não desenvolve a terapia em si. Então, ele tem que ter vontade, tem que ter, sim, desejo de mudança, quer dizer, atuar no sentido da mudança pessoal e tem que ter aquele espírito de mudança no ambiente. Ele tem que se permitir mudar, porque vão acontecer mudanças. E se o indivíduo desenvolver resistência para não mudar, então ele começa, não é impossível fazer a terapia, mas começa a desenvolver resistência questionando o terapeuta. Mas será que isso realmente é verdade? Será que isso realmente funciona? Ele entra nesse patamar de dúvida, desenvolvendo defesas que vão tentar impedir com que ele se transforme. Mas, repito, se tiver vontade, desejo e ação da mudança, realmente ele vai conseguir. Isso antigamente se dizia que deitar no divã era luxo, né? Era a classe A. Hoje é investimento. Hoje é investimento. Hoje todas as classes se tratam com seus terapeutas e psicólogos ou psiquiatras, buscando qualidade de vida, buscando mudanças pessoais e que isso venha facilitar um acesso a uma universidade, por exemplo, a um emprego, a um concurso qualquer e que vai edificar uma nova vida, né? O indivíduo estudando com alegria, com felicidade, ele obtém muito mais sucesso do que aquele que estuda deprimido, cansado e fatigado. A timidez é um fator doença também? Sim, é o que eu mais trato, a timidez. A timidez, quando muito aglutinada, ela gera sintomas de depressão. Porque o indivíduo vai se sentindo impotente em relação à vida por sua própria timidez e não consegue, dessa forma, alavancar as suas mudanças. Então, a primeira coisa é eliminar a timidez, transformar a timidez em coragem, desembaraço, desenvoltura e, desta forma, edificar uma nova vida. Timidez seria um irmão do medo? É isso também? Seria um primo bem próximo do medo. Bem próximo. O tímido, ele desenvolve inseguranças, as inseguranças fortalecidas geram medos fortalecidos geram pânico, pânico acompanhado de outros medos vai formar a depressão, porque o indivíduo se sente impotente em relação à sua vida. Na maioria das consultas de tratamento, atendimento, a maioria dos pacientes também abre o jogo? Ou você nota, é fácil notar quando está fechado? A maioria vem com esse intuito de se transformar. Então, eles chegam e começam a relatar, olha, eu vim aqui, por exemplo, porque eu tenho medo de dirigir automóvel. Aí o indivíduo começa o tratamento e quando ele entra em transe, que ele passa do consciente para o pré-consciente, porque na nossa mente existe o consciente, para o telespectador que talvez não saiba,
Nós temos 3 estados: consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é a maneira como eu e você conversamos. O pré-consciente é quando você está prestes a dormir, mas não dormiu ainda. E o inconsciente, quando você já dormiu e entrou num estado lúdico, que é o estado dos sonhos ou do sono. Então, quando o indivíduo está no estado de pré-sono ou pré-consciente, ele começa a lembrar daquilo que realmente afeta a sua constituição como indivíduo e que impede ele de ter sucesso e de ser feliz. É nesse momento que aparece a verdade. Então, se ele foi vítima de abuso sexual, ele vai falar: eu fui vítima quando era criança de abuso sexual. Se ele foi vítima de maus tratos, ele vai dizer: sofri bullying na escola. Não, meu pai me surrava dia e noite, como acontece seguido. Né? Como também bullying na escola, que hoje é muito moderno falar nisso. E outras coisas mais que vêm somar e constituir cada indivíduo. Cada história é uma história, não existe 2 histórias iguais. Podem ser parecidas, mas nunca iguais. Bom, nesse primeiro bloco nós falamos sobre a teoria. Agora, no segundo bloco, você vai conhecer em loco como é que é feito o tratamento da hipnose. Um funcionário nosso aqui, o Dr. Reinaldo, vai mostrar exatamente ao vivo como é que é feito o tratamento pela especialidade da hipnose. Nós voltamos em 2 minutos. Bem, voltamos com o Band Entrevista desse sábado. Continuamos conversando com o professor Reinaldo Momo, que é especialista em hipnose clínica e também psicólogo. Nesse segundo bloco, vamos ver na prática como funciona a hipnose clínica. Estamos aqui com o Adriano, nosso companheiro de trabalho, professor Reinaldo. Adriano, vamos então à prática, vai nos explicar como é que funciona a hipnose clínica. Então eu vou tentar fazer uma demonstração usando o teu ambiente aqui. Como é que se trabalha por uma intervenção de hipnose clínica, né? Então, a primeira coisa é quando o paciente vem, eu converso demoradamente com ele, faço uma anamnese, que no caso aqui eu não vou fazer, e pergunto nome, endereço, dados pessoais e o que trouxe ele até meu consultório. O segundo passo, que é o que eu vou propor fazer a partir de agora, é colocar o indivíduo em transe. Agora, só não interrompendo, mas já interrompendo, está na tela também o telefone, os telefones que você, telespectador, querendo fazer contato com o professor Reinaldo, está aí o telefone, que é aqui na cidade de Palhoça. Mas, por favor. Muito obrigado. Então, teu nome é? Adriano. Adriano, eu vou pedir que tu suba aqui em cima desse... Isso. Vou pedir que tu junte os pés. Isso. Agora, olha na ponta do meu dedo aqui, bem fixo aqui, te concentra somente no meu dedo, não desconcentra. Respire fundo 3 vezes, puxa o ar. Puxa o ar e à medida que tu vai respirando, tu vai te sentindo mais relaxado, mais relaxado, mais relaxado. Fecha os olhos e relaxa. Então, mais profundo, mais profundo. Nesse estado, não aqui em cima da mesa, mas em cima de uma maca em consultório. E normalmente eu não faço isso que eu fiz aqui, isso aqui é só para demonstração. Mas não mas realmente está em hipnose. Eu estou explicando porque senão o telespectador vai entender que eu vou atender em cima de uma mesa. Não, é uma maca, é um consultório e eu não vou jogar a pessoa assim no colo. A pessoa já vai deitar e vai relaxar naturalmente sob uma indução hipnótica. Então, Adriano, à medida que eu vou tocando na sua face, você vai relaxar mais profundo. Faça 3 respirações profundas e relaxe mais. Sempre que eu tocar na tua face ou no teu peito, a sensação que você tem é de profundo relaxamento e bem-estar. Igual ou mais profundo do que antes. Eu vou fazer agora uma demonstração de catalepsia, que o indivíduo fica com o corpo bem duro, como se tivesse endurecido os músculos, né? Então você ergue o braço direito e deixa seu braço bem duro. Fecha a mão, bem duro, duro como pedra. Erga sua perna esquerda, bem duro, duro, como aço, bem firme, firme como aço. Então, o indivíduo nessa posição, em estado de catalepsia, ele está sob indução da minha palavra. Isso é apenas uma demonstração de que a hipnose existe como técnica. Agora relaxe suavemente, isto. Relaxe o braço suavemente, tranquilo.
Bom, a partir de agora, em consultório, eu levo o indivíduo a lembrar da sua infância e do seu passado. Mesmo assim, ele vai conversando e vai contando, dando um histórico. Nós não conversamos sobre isso, eu não sei se seria essa a sua intenção, porque normalmente eu não exponho o indivíduo por uma questão ética. Não, tudo bem. Por uma questão ética. Mas no consultório você... Ele também não falou comigo, eu não perguntei se ele queria que eu tratasse ele. Certo. Mas por uma questão ética, o psicólogo não costuma expor em público. Então, mas no consultório tem toda essa técnica. No consultório, a partir desse estado de relaxamento, o indivíduo vai lembrar daquilo que faz sofrer. Se é um medo, se é uma mágoa, se é uma raiva ou se é uma tristeza. Em geral, é tudo isso junto e muito mais coisa. À medida em que o indivíduo vai relaxando e vai se transportando rumo à sua infância, a sensação que ele tem é de leveza e de bem-estar. E quando ele consegue jogar o lixo da sua vida fora, é como se ele renascesse para uma nova vida. E a sensação que ele tem é de leveza e de bem-estar, de renascimento, de alegria e de felicidade. Ele relembra tudo isso pós-consulta? Relembra tudo, mas como a técnica é moderna, o indivíduo não sofre, não sente dor, não vai a lugar nenhum e não dorme também. Ele apenas lembra em estado alterado de consciência e, desta forma, elimina do seu passado aquilo que lhe fazia sofrer. E ele sente essa mudança logo depois? Ele sente sem sofrer, porque eu coloco o indivíduo em estado alterado de consciência, que é como se ele visse um filme. E quando você está no cinema e vê um filme, você não sofre. Exato. É semelhante, não sofre. E dali para frente, esse mal, né, antigo... Desaparece